eu quero convidá-lo a abrir a palavra de Deus no livro do profeta Isaías, no capítulo 40. Profeta Isaías, capítulo 40, verso 29. É um texto muito conhecido nosso. As crianças, irmãos, a gente não está chamando os pais para trazer as crianças, mas as crianças que vêm com os pais, com os responsáveis, a sala está aberta com todo o cuidado, com todo o protocolo necessário para que os professores possam cuidar. Então, se você tem criança aí e ele quiser descer, por favor, possa conduzir a sua criança carinhosamente, com muito cuidado, por gentileza. Todas as crianças. Isaías 40, verso 29. Olha que lindo que é a palavra de Deus. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos. Até os jovens se cansam e ficam exaustos. E os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Voam alto como águias. Correm e não ficam exaustos. Andam e não se cansam. Se vocês permitirem, eu posso ler novamente, irmãos? Vamos lá. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos. E os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Voam alto como águias. Correm e não ficam exaustos. Andam e não se cansam. Vamos orar. Querido Espírito Santo de Deus, nós estamos reunidos na Tua presença nesta noite, lendo a Tua palavra, cultuando o Seu nome. Nós sabemos que a Tua presença já está neste lugar. Fale conosco, ajude a nossa fé. Não fale o que nós queremos ouvir, mas fale conosco o que nós precisamos ouvir do Senhor. Nos abençoe no nome precioso e bendito de Jesus. Amém e amém. Por favor, irmãos, queiram sentar-se. Glória a Deus. Glória a Deus por esta noite. Irmãos, que hoje pela manhã, Deus me deu o privilégio de estar falando no primeiro culto. Aí nós tivemos o segundo culto com o pastor Márcio, e agora nós estamos aqui. No primeiro e no segundo culto, o pastor esteve presente conosco. Ele esteve presente assim, ele chegou no término final do primeiro culto, ficou um pouquinho no segundo, e já quis criar uma asinha, sabe? Veio aqui, já começou a querer falar um pouquinho demais, não vai dar certo isso aí não. Aí chegamos em casa, conversamos. Então, se vocês nos perdoarem, o pastor não vem agora à noite. Ele vai está descansando. Você imagina como deve ser difícil para ele? Como deve estar sendo difícil? Irmãos, eu suponho. Eu estou vendo, mas eu fico assim, me colocando dentro dele para tentar imaginar como é que está a cabeça dele. Mas ele está muito bem, irmãos. Ele está reagindo milagrosamente bem. Ele está forte. Ele não deixa eu pegar nada. Ele fala, deixa que eu pego. Eu falei, é assim que eu gosto, assim que é bom. Ele fala assim, Lourdes, queria tomar uma água. Ele fala assim, deixa que eu vou buscar, Lourdes. Eu falei, isso. Então ele não está se limitando. Ele vai buscar a água, ele volta com a água, ele oferece as coisas para você comer. E se você falar que você quer alguma coisa, ele vai buscar, porque ele está se exercitando, se fortalecendo. E eu acho isso fenomenal. Aí ele disse, Lourdes, avisa os irmãos que eu não posso dar 2 passos para frente e retroceder 3, por isso que ele não vai estar aqui hoje, mas quarta-feira, no nome de Jesus, ele vai estar conosco e já vai estar mais forte do que já esteve desde o começo. Então nós estamos alegres. Eu prometo para vocês que eu não vou ser falando muita coisa. É impossível a gente viver algo e não falar do que se vive, porque a própria palavra de Deus, ela diz que a boca do homem, ela fala do que está cheio o seu coração, não é verdade? E o meu coração, o coração da nossa família, o coração do ministério, está cheio, sabe do que, irmãos? De gratidão. Nós estamos gratos, viu, Patrícia? Estou vendo você ali, viu, meu amor? Você está boa? Nós estamos gratos a Deus por tudo que Ele nos fez. Aí hoje de manhã, irmãos, eu comentei algo assim, olha, que
Nós cantamos essa canção, se a figueira não florescer, se a vide não florescer, se a figueira não der fruto, eu todavia me alegrarei. Abacuque fala isso. Ainda que a figueira não floresça, ainda que não dê fruto, ainda que nos currais os gados não dê os seus bezerros, não produza leite, eu todavia me alegrarei no Senhor. E eu fico prestando atenção nisso. Eu fico prestando atenção por quê? Porque o Senhor, Ele agiu com bondade e misericórdia, relacionado ao nosso pastor. Porque o Senhor deu a ele a chance de sobreviver, deu a chance de viver novamente. Irmãos, isso é notório, isso é real, isso não é ilusório, não é assim, ó, ai, mas será que foi assim? Foi. O Senhor agiu assim, de uma forma muito linda, que eu tenho que dizer isso para vocês, que enquanto eu viver, eu não vou falar nem pela minha casa, mas a Marcela que está aqui, a Bruna e o Lucas e o Felipe que está se recuperando. Irmãos, eu quero falar uma coisa para vocês. Enquanto eu viver, eu vou agradecer de ter percebido o céu aberto. De ter percebido que os ouvidos do Senhor, como disse o profeta Isaías, que os ouvidos do Senhor não estão tapados. E nem as suas mãos encurtadas ou encolhidas, que não possa nos abençoar. Nós temos uma promessa nos evangelhos, que diz assim, olha, se você tem necessidade, você peça. Se você precisa de algo, você bate. Se você está precisando, você pede. Porque aquele que pede, recebe, o que bate, se abre, e o que procura, acha. E nós procuramos, Geusa, não em coisas, nós estamos procurando em Deus, pela fé. Pela fé, irmãos, a palavra de Deus diz assim, ó, que a fé para os que perecem, ela é loucura. Mas para aqueles que acreditam, ela é o poder de Deus. Então é o poder de Deus agindo em nós, em toda e qualquer situação. E nós somos gratos a Deus. E eu contei aqui, eu li esse texto de cansaço. Eu queria perguntar para você, irmãos, a palavra está dizendo que o Senhor, Ele dá força para aquele que está sem vigor. Não precisa levantar a mão, nem dizer nada, mas responda para você mesmo. Você já passou pelo vale de esgotamento? De uma grande estafa? De você não querer nada com nada? Não é falta de gratidão, não é isso. É um esgotamento mental, é um esgotamento espiritual, físico. Você fica esgotado, você não tem força. Aí as pessoas que se aproximam da gente, nossos familiares, eles vêm com todo amor e cuidado e tentam nos orientar a procurar ajuda profissional. Tá certo? Tá certo. Nós temos uma ajuda profissional, irmão. Se você puder ter um aconselhamento, uma participação de uma pessoa, um profissional à altura para te acompanhar, é fenomenal. Mas tem coisas, irmãos, existem situações que não depende só do profissional e nem só da gente. Ela precisa vir do alto. E a Bíblia diz assim, ó, que não vem nada na vida do homem que do céu não lhe seja dada. E o que é que vem do céu, senão a graça, a bondade e a misericórdia do Senhor? O profeta disse que o Senhor levanta aquele que está sem força. Então, ou seja, se houver alguém abatido, o Senhor o levanta em nome de Jesus. Se houver sem motivação, o Senhor te anima. Aí o profeta diz assim, ó, até os jovens. Irmãos, o que é um jovem? O que é um rapaz, uma moça forte, cheio de vigor? Não tem canseira. A Bíblia diz que até eles se cansam e até caem. Mas aí ele diz assim, olha, mas os que esperam no Senhor, os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Então você percebe que a igreja, qual é o intuito, qual é o objetivo da igreja? Nós não nos reunimos porque somos religiosos.
Nós não nos reunimos para fazer bonito, nós nos reunimos para crescer em graça, em conhecimento, em relacionamento, em comunhão, porque às vezes, naquilo que eu estou limitada, abatida, eu olho para você, eu me fortaleço. Às vezes naquilo que eu estou uma gigante e você está fraquinho, você olha para mim e você fala assim, não, a minha pastora está de pé forte, eu vou também. Então a gente serve de força e de inspiração um para o outro. Vai sempre ter os maldosos, sempre. Sempre vai ter pessoas ruins, com pensamentos ruins, com palavras torpes que eu digo assim, pessoas que se aproximam da gente e jogam, não é que falam, jogam palavras para diminuir a gente, para judiar da gente, para prender a gente, para paralisar a gente. Isso sempre vai ter? Sempre vai ter. E o que a gente vai fazer com essas pessoas? A gente vai cortar elas? A gente vai tesourar elas? Nunca. Sabe quem é que cuida? É o Senhor. A Bíblia diz assim que os olhos do Senhor, Ele está sobre todos, os bons e os maus da terra. Então, não preocupe se Deus está vendo o que estão fazendo de bem ou de mal para você. Dos olhos do Senhor não passa nada. Fica em paz. A nossa justiça para Deus, ela é nula, ela é nada. A nossa justiça, ela é considerada panos sujos, panos de imundícia. Mas a misericórdia e a justiça, ao nome do Senhor, Jeová Tessidquenu, ou Jeová Tessidquenu, o Senhor é a nossa justiça. Pode deitar e dormir, porque o Senhor, Ele vai pelejar a sua peleja, Ele toma a sua peleja. Mas estão falando mal de mim? Deixa falar. Estão fazendo coisas para mim? Deixa fazer. Nós temos princípios básicos da palavra. No Salmo 91, quando a palavra diz assim, olha, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 cairá à tua direita, e tu não serás atingido. Irmãos, nós temos proteção do alto na nossa vida. Não temamos o que o homem possa nos fazer. Nós estamos vendo o mundo, nós estamos vendo o nosso país lutando com um vírus que é invisível. Irmãos, o pastor, a hora que ele for falar com a gente, ele tentou falar aqui um pouco de manhã, mas o pastor teve o privilégio de passar pelas mãos de um dos maiores especialistas do país. Glória a Deus por isso. E quando esse médico falou com o pastor e descobriu quem era o pastor, qual era a função dele, ele disse assim, Senhor Antônio, eu sou um médico já bastante conceituado e já vivi muitas coisas, mas eu vou dizer uma coisa para o senhor, essa doença que assolou o mundo e o nosso país, ela é do demônio. Por quê? Ele disse, irmãos, que às vezes a pessoa chega lá num quadro, em 24 horas a pessoa não existe mais. Irmãos, de quem é essa função de matar? É de Deus na nossa vida. A Bíblia diz que o ladrão ele veio para matar, para roubar e para destruir. Lute, irmãos. Vamos lutar na renovação da nossa mente. Eu presenciei, nós presenciamos, a nossa casa presenciou de perto. Nós vimos cuidados do céu, nós vimos dispenseiros de Deus vindo com milagres sobre a nossa casa. Nós vimos cuidados humanos, mas eu vi a força de um querer. Eu vi a força de um querer. Irmãos, nós temos que nos fortalecer naquilo que nós defendemos, naquilo que nós acreditamos. Sejamos como jovens fortes, ainda que o jovem se canse e venha cair. Mas embora você diz assim, mas eu não sou mais jovem, mas a Bíblia vem assim e diz assim, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Não desista, não pare, lute, ame a sua casa. Maridos que estão aqui, esposos, olhe para a sua casa.
Você é o sacerdote da sua casa. Você não pode ser um homem relapso. Você não pode ser um homem de qualquer forma. A coisa, tanto faz para minha água descer como subir. Não, nesta noite o Senhor te chama. Eu quero ter um particular com você. Eu quero que o céu esteja aberto sobre a sua vida. Eu quero revelar a intimidade do meu coração para você, para que a sua família possa viver o melhor dessa terra dentro desse plano. As mulheres que estão aqui, não se vitimizam. Não bote a responsabilidade total sobre o marido. O meu marido não vai, eu também não vou. Meu marido não faz, eu também não faço. A nossa salvação, ela é individual. A nossa salvação, ela é pessoal. Esposas, fique ao lado do seu marido. Mas você sabe quem é meu marido? Eu posso não saber quem é o seu marido, mas o Senhor sabe quem ele é. Levante os braços dele, levante ele na oração, levante ele no clamor. Não, quando ele abrir a boca e começar a murmurar e praguejar, não se junte a ele na praga. Feche essa brecha, abra a tua boca e diga: Satanás, na minha casa não é mural de lamentação, na minha casa é lugar de santidade, na minha casa é lugar de bênção. Eu tenho um representante na minha casa, e o representante da minha casa é o Espírito Santo de Deus. Nós temos que saber o Deus que nós servimos e tememos. Deus é Deus de promessas, Deus é Deus de coisas lindas. Irmãos, quando nós falamos de descansar, parece algo fácil. Não é, irmãos. Não é. Esses dias eu estava falando sobre a paciência. Agora eu estou falando sobre descansar. Às vezes as pessoas pensam que descansar é sentar num sofá gostoso, confortável, deitar numa cama e colocar lá na Netflix, assim que fala, coloca um filme lá e vai embora, relaxar. Não. Eu estou falando de descansar em Deus. A coisa está pegando fogo. Tem toda a palavra de ordem relacionada a você, dizendo: você não vai conseguir, a sua casa está por um triste, a sua família vai perecer. E você está assim, ó: eu vou assistir um filme, vou relaxar, não quero pensar em nada. Não é esse pensar, não é esse descansar. É separar tempo com Deus. Como? A Bíblia diz que nós devemos entrar dentro do nosso quarto e fechar a porta. Entre no seu quarto. Entra na sua sala, num lugar não. Olha, parece que eu falei bar, né, irmão? É lugar. O Bruno está dando risada de mim, né? Não é no bar, não, irmãos, é lugar. Num lugar. Eu falo de banheiro, eu falo banheiro, porque tem pessoas, tem casas, que a pessoa tem mais privacidade dentro de um banheiro, irmãos, do que dentro de um quarto. Não é verdade? Depende como é que é a sua casa, não sei como é que é a estrutura. Às vezes, na intimidade de um banheiro, ali quietinho, as pessoas falam: ela está lá no banheiro, deixa ela quieta lá. Não é assim? Então, você escolhe o melhor lugar. Em oração. Ore. Fale com Deus. Pastora, mas eu não tenho muito o que falar. Comece a falar. Comece a criar o hábito de falar com Deus todos os dias, um pouquinho. Cante para Deus. Chame a presença de Deus. Convide a glória de Deus para encher a sua vida. Irmãos, para a terra ser cheia, nós temos que sermos cheios. Nós temos uma palavra no livro de Atos, que diz assim no capítulo 1, verso 8: recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. O Espírito Santo já está sobre nós. O Espírito Santo já está em nós. E por que nós recebemos o Espírito Santo? Para termos força. Como é que eu vou renovar minha mente sozinha? Eu não consigo. Um homem consegue renovar sua mente sozinho? Não consegue. Por mais equilibrado, por mais focado que ele seja, ele precisa da ajuda do alto na vida dele. Que nesta noite de domingo, eu e você possamos dizer para Deus: seja a minha força então. Seja a minha força, venha. Você sabia que tem pessoas que perdem o ânimo de tomar banho?
Você sabia que tem pessoas que perdem o ânimo de trocar de roupa? Sabia que tem pessoas que perdem o ânimo de fazer a sua higiene pessoal? Fazer para quê? O que é isso? Isso são cadeias. Isso são situações que vêm sobre a família. E sabe, irmãos, às vezes a gente olha e ninguém percebe nada. Dá-se a impressão que ninguém está nos notando. Mas pelo poder da palavra que nós falamos agora, o Senhor está vendo tudo. E Ele está dizendo para nós, o que você faz e o que você quer é precioso para mim. Eu quero cuidar de você. Eu estava lendo essa madrugadinha, irmãos, sobre a vida do sumo sacerdote. Quem é o sumo sacerdote? O sumo sacerdote no Velho Testamento, no tempo da velha aliança, era aquele que levava os sacrifícios até a presença de Deus no Santo dos Santos. Então o sumo sacerdote, ele vestia uma túnica, e que na barra dos seus vestidos tinha sinos. E ele colocavam na cintura dele uma corda. E essa corda, ele ia entrando, ele levava o sacrifício para fazer a expiação pelo pecado das pessoas. Mas esse era o tempo da lei, não era o tempo da graça. Ainda não era favor imerecido. Era o tempo, irmãos, de muitas leis, tempo muito rígido. Era o tempo do olho por olho e dente por dente. E o sacerdote, ele entrava no santuário, no Santo dos Santos, para levar o sacrifício do povo de Israel. Enquanto o sacerdote andava lá dentro para fazer as suas entregas, o barulho dos sinos era sinal de que o sacerdote estava vivo e estava tudo ok. E se acontecesse do sacerdote ter feito algo que não agradou o coração de Deus, ele morria. E quando ele morria, ele era puxado pela corda da cintura. Os que estavam fora, que não ouviam mais o barulho dos sinos, percebiam, aconteceu alguma coisa errada, ele não está mais andando. Aí pegavam a corda e puxavam o sumo sacerdote, e aquele homem morreu, e ele não podia sequer descansar. Ele ia até a presença de Deus, mas ele não tinha o privilégio de Deus. Olha o que Jesus fez por nós. Jesus veio para ser o nosso sumo sacerdote. Jesus veio para que parasse essa situação, essa velha aliança. Jesus veio para fazer uma nova aliança. Lembra na ceia quando fala, esta é a nova aliança do meu sangue. Irmãos, hoje a igreja está vivendo o período da graça. O que é graça? É favor que eu não mereço, mas eu a tenho. E o Senhor nesta noite está dizendo, eu quero, meu filho, que você aprenda a descansar em mim, que quando você se isolar de tudo para buscar a minha presença, eu possa trabalhar na sua mente, eu possa trabalhar no seu corpo e eu possa trabalhar no seu espírito. A presença de Deus, ela nos traz descanso. A presença de Deus, ela não nos deixa enlouquecer. A presença de Deus, ela não nos deixa ficar loucos. A presença de Deus, ela nos acompanha. A presença de Deus, como lá no Velho Testamento, durante o dia, o povo andando no deserto, milhões de pessoas, o Senhor mandava no calor do deserto, Ele mandava nuvem, cobrindo o povo, protegendo o povo. À noite, o deserto era árido e frio, e o povo precisava de cobertura. Então agora não era mais a nuvem, era a coluna de fogo. Você acha que o Senhor, Vinícius, a Bíblia diz que Ele não muda, Ele é o mesmo. Se o Senhor enviou coluna de fogo, se Ele mandou nuvem, e se Ele nos deu um sumo sacerdote, Ele não vai dar a nós o que nós estamos precisando. Às vezes nós limitamos Deus.
Às vezes nós achamos que Deus é só para abrir a porta de um trabalho. Às vezes nós achamos que o Senhor é só para curar um estado febril. Às vezes achamos que o poder de Deus é só para apaziguar uma situação. Não, não. A presença de Deus é para se preciso fazer novo, Ele faz de novo. Deus quer fazer coisas novas na minha e na sua vida. Mas para isso você precisa descansar. Você precisa se esvaziar. Se esvazie de si mesma. Lá, para de achar que as coisas têm que ser do jeito que tem que ser, do nosso jeito. Não. Eu gosto muito das características da águia. Diz que a águia, irmãos, uma ave rapina, ela tem um período da vida dela que ela percebe que seus pelos ou suas penas estão sem brilho. E ela começa a se incomodar. E ela olha suas garras e ela já não consegue mais segurar nada. Quando ela vai até um penhasco, ela fica lisa porque as unhas estão compridas e entrou para dentro e precisava renovação. Aí ela começa a ver que ela é uma ave, que ela tem um canto. Ela tem um canto na boca dela. E ela fala, mas eu não estou conseguindo sair. Não está saindo um cântico. Então ela fala assim, está na hora de sair de cena. E diz que ela sai de cena, no arraial onde ela está. Ela desaparece por uns dias. E ela vai para um lugar de renovação. Eu e você precisamos ter o nosso lugar de renovação. Quando ela vai para lá, irmãos, ela com o bico velho mesmo e doído, ela se depena todinha. Ela vai tirando todas as suas penas. E ela fica sem pena nenhuma. Aí ela olha nas garras, aquelas garras já sofridas, calejadas, doídas. Ela está no penhasco, lugar onde ninguém está vendo ela. Ela só está sendo assistida pela natureza. Ela esfrega as suas unhas, ela vai esfregando até desgastar todas as suas unhas, ficar no vivo. Aí está doída, está sem pena, com as unhas doídas no vivo. Ela diz, ainda tenho que renovar o meu bico. Quem vai tirar? Ninguém tira. Ela vai numa quina de uma pedra e com muito esforço e dor, ela começa a bater o bico na pedra. Ela bate o bico na pedra até ir amolecendo. Você já bateu o nariz? O nariz dói, não dói quando você bate o nariz? Ela bate o bico e o bico amolece e cai. Agora ela fica como morta, sem beleza nenhuma. Ela fica num lugar quieta. Ela não está morta, mas ela não tem força agora. Ela não tem penas para voar. Ela não tem garras para segurar nada. E nem um bico para gritar, para colocar um canto para marcar. Mas ela tem o segredo da espera. Ela descobriu o que esperar no Senhor. Ela descobriu que esperar um dia após o outro não é derrota, não é perda. É como o profeta disse: os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Você não tem que se preocupar em se apresentar para ninguém. Nós temos que saber que existe um Deus que nos ama. Nós temos que saber que existe um projeto de salvação. Existe um plano de salvação na nossa vida. E não adianta a gente justificar esse plano. Ele é entre Deus e nós. Ele é o nosso sumo sacerdote. Quando Jesus veio, quando Deus nos deu Jesus, Jesus entra no templo, ele entra no santo dos santos. Agora ele não estava entrando por um e por outro, ele estava entrando por toda a raça humana. Jesus estava se apresentando como o verdadeiro e único sumo sacerdote. Ele estava dando direito a nós, constituído, adquirido pela fé. Agora em Deus nós podemos todas as coisas. Pare de se preocupar com o que vão pensar e
sabe dizer de você. Quando a águia sai de cena, ela não se isola, ela só entende que ela está em tratamento. Eu e você temos que nos abrir para sermos tratados pelo Senhor, para sermos curados pelo Senhor, porque os planos de Deus na nossa vida, eles não podem se frustrar. E o profeta diz assim, olha o que diz o profeta no versículo 31. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, voam alto. Nós estamos dando voo rasinho e estamos achando que estamos podendo. O Senhor está dizendo, eu é que dou força para vocês, eu é que revigoro a força de vocês, eu é que vou diante de vocês, eu dou saúde para vocês, eu dou paz para vocês, a paz que excede todo entendimento, ela guardará o seu coração. O inferno ele se levanta, os planos maquiavélicos se levantam, mas o exército celestial também está posto. A Bíblia diz que 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 cairá à nossa direita, e nós não seremos atingidos. Orianda labachuri, anda labaxi. Vamos deixar Deus nos renovar nesta noite. Vamos pegar o que a gente sabe do sumo sacerdote, aquele que pisou no santo dos santos, aquele que trouxe para nós tudo que é direito. A nossa fé, a nossa arma de vitória, a nossa vitória já é garantida. Eu não estou dizendo que você vai ter tudo, eu estou dizendo que você vai ter tudo o que você precisa, não vai te faltar nada, porque o Senhor é o seu pastor e nada vai te faltar. É o poder da palavra. O salmista diz, eu fui moço e agora eu sou velho, mas eu nunca vi um justo desamparado. Eu não sei o que você está vivendo, eu não sei qual está sendo o desafio da sua vida. Se você está lutando para sobreviver, se você está diante de situações que você diz, pastor, eu não tenho o que fazer, não tem para nós, mas para Deus tudo é possível. Rafa, o pastor falou hoje cedo, se o Rafa olhasse para mim ele me ouviria. Hoje de manhã o pastor falou um versículo de Isaías 43, eu acho. Diz para ele, para mim, Isaías 43, que diz que para Deus nada é impossível. Já está lá? Você é fera, hein? Vamos lá. Vamos ler esse versículo. Desde os dias mais antigos, eu sou. Não há quem possa livrar alguém da minha mão. Agindo eu, quem o pode? Ali está escrito desfazer, mas a minha versão diz assim, agindo eu, quem pode? Ou quem poderá impedir? Quando Deus age, ninguém impede. E eu quero perguntar para você, você crê nisso? Você crê em milagres? Vamos nos colocar de pé na presença de Deus. Os cantores, venham, meus queridos. Coloque a mão, convidado a colocar a sua mão na altura do seu coração. Aleluia. Querido Espírito Santo de Deus, nesta noite eu estive falando com os irmãos aqui no presencial e online sobre o poder da renovação. Ajuda-nos nesta noite, renove a mente deste homem, desta mulher, desse moço e dessa moça.
Revele as intimidades do seu coração ao coração da tua igreja. Se houver alguém desanimado a ponto de não querer se levantar, tome-o pela mão e o levante. Dá força, dá vigor, Senhor, motivação, coragem. Em nome de Jesus, Pai. Se houver alguém pensando, eu já levantei, mas eu caí, eu já levantei, mas eu caí, levante de novo e não caia mais, porque os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Nós oramos e pedimos a tua bênção em nome de Jesus, e o povo de Deus diz amém por isso. Você diz glória a Deus por isso. Diga: a alegria do Senhor é a minha força. A alegria do Senhor é a minha força. Vamos aplaudir a presença gloriosa do Senhor. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Pensando na comunidade e para facilitar a vida de cada um, nossa igreja possui 3 formas para devolvermos os dízimos e as ofertas. Você pode comparecer em um dos cultos em nossa igreja ou entregar para nossos pastores de plantão. Lembrando que o templo fica aberto das 8 da manhã às 18 horas. Você pode fazer uma transferência bancária, sendo TED ou DOC, do banco de sua preferência, ou um depósito direto no caixa, lembrando dos nossos dados para depósito ou transferência. Agora, você pode usar o Pix, um jeito prático e rápido de fazer pagamentos. Para fazer, é muito fácil. É só acessar o aplicativo do seu banco e escolher Pix. Clique em transferir e coloque a chave do destinatário. Na nossa igreja, a chave é o número do CNPJ. Digite o valor, confira os dados da conta e clique em transferir. Pronto, transferência realizada com sucesso. Para entregar o seu dízimo ou a sua oferta, faz um Pix. Esta é a nossa igreja. Não importa onde estivermos, estaremos sempre conectados. Lembre-se, juntos à distância.